Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje é especial, recebendo o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Estamos falando agora, no primeiro bloco nós temos um panorama, pelo menos um pouquinho do que é a Embrapa, né? Nesse segundo bloco eu gostaria de destacar, o senhor participou então recentemente do Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos, promovido pela CNA. E como é que foi essa participação? Gostaria que o senhor ponderasse sobre isso, essa parceria CNA com o USDA. Foi um debate extremamente rico. Nós já temos um histórico de cooperação com o Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA de mais de 20 anos. Nós já tivemos mais de quase 30 pesquisadores da Embrapa passando pelos laboratórios do USDA nas suas diferentes áreas nos Estados Unidos da América. Essa tem sido uma cooperação muito rica e que faz muito sentido. Apesar de Brasil e Estados Unidos serem competidores no mercado internacional de alimentos, nós temos conseguido construir uma agenda de interesse comum em pesquisa e inovação para a agricultura. Nós temos uma cooperação rica na área de recursos genéticos, animais e vegetais, na área de defesa agropecuária, na área de biologia avançada, com as novas tecnologias no âmbito da genômica, da transformação genética. Agora, mais recentemente, estamos muito interessados na cooperação no âmbito das novas geotecnologias, da inteligência territorial. Então, a nossa cooperação é muito rica e eu acho que ela seguirá sendo uma cooperação muito fortalecida. Agora, a participação da Embrapa hoje no cenário mundial, ela vem cada vez mais avançando e é uma entidade respeitada. Quais os projetos lá fora que o senhor destacaria de importância hoje que levam o nome do Brasil? São vários. A Embrapa está muito presente, além da América do Norte com o USDA, nós estamos também presentes na Europa, temos colaboração na França, no Reino Unido, na Alemanha. Estamos fortalecendo a nossa cooperação na Ásia, por razões óbvias. A Ásia, ali estão parceiros comerciais importantes do Brasil, como a China, potenciais parceiros muito fortes, a Índia e outros países do Sudeste Asiático. Então, a Embrapa está muito presente, né, tanto no continente europeu quanto no continente asiático, com uma série de projetos interessantes. Por exemplo, na Europa, nós estamos muito interessados em aprender como os europeus lidam com essa oportunidade de conectar agricultura, tradição, turismo, toda essa parte de gastronomia. Existe uma indústria bilionária na Europa. Quem viaja pelo interior da França, da Itália, vê que indústria pujante existe para os pequenos produtores dessas regiões, nessa integração, né, do alimento local, do alimento diferenciado, com o turismo e com a gastronomia, gerando novas oportunidades de inclusão e renda. O Brasil pode fazer isso também, nós queremos aprender isso com os europeus, estamos trabalhando fortemente nesse programa na Europa. Agora, os nossos olhos estão muito fortemente voltados para a Ásia. Nós temos já acordos de cooperação com o equivalente à Embrapa na China. Você acompanhou a missão, né? Acompanhei uma missão longa do nosso ministro Blairo Maggi a 7 países da Ásia durante 25 dias. Estivemos na China, na Coreia, na Tailândia, na Malásia, em Mianmar, na Índia. Essa foi uma oportunidade de fortalecer o nosso diálogo com governos e com instituições e com o setor privado no continente asiático. A Embrapa já tem uma presença nesses países, já estamos cooperando com os chineses, com os coreanos e com os japoneses. Há uma boa oportunidade para ampliarmos a cooperação com outros países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Mianmar e a Índia, né? Nós assinamos recentemente um acordo com entidades indianas, com empresas privadas e empresas públicas, olhando o grande potencial que existe para o Brasil na produção das chamadas leguminosas de grão,
Os indianos são vegetarianos, eles consomem grandes volumes dessas leguminosas, como grão de bico, como lentilhas, como feijões. E eles têm uma expectativa muito grande que o Brasil eleve a sua capacidade de produzir esses alimentos e exportar para a Índia. Eles já vão importar nos próximos 3, 4 anos 7 milhões de toneladas dessas espécies e esperam que em 2030 a demanda será algo como 30, 35 milhões de toneladas, um potencial gigantesco para os produtores brasileiros. Então, estamos trabalhando em grande sintonia com os indianos para trazer materiais genéticos da Índia, desenvolver variedades de lentilha, grão de bico, feijões, que possam ser produzidos em larga escala no Brasil e exportados para a Índia, né, dando novas opções de renda e diversificação para os nossos produtores. Quais é o exemplo do que aconteceu com a pecuária, vai acontecer com a agricultura em relação à Índia, né? E também tem essa outra possibilidade, né? Nós trouxemos o zebu da Índia, fizemos uma transformação extraordinária no zebu, né? Os produtores brasileiros e a ciência brasileira conseguiu transformar o zebu indiano nas raças zebuínas que nós temos aqui, que tão bem nos posicionam, né, no mercado de proteína animal no mundo. Existe agora a possibilidade, inclusive, da gente voltar com essa genética, né, para a Índia, dando a nossa contribuição para a segurança alimentar naquele país. Há um interesse muito grande em raças zebuínas produtoras de leite, né, não de carne, porque eles não consomem a carne, mas os lácteos, né, é uma prioridade grande para eles, então poderemos vender genética. Tem né? o giro leiteiro, o guzerá leiteiro. Claro, claro. Então o interesse é muito grande de cooperação nessa área. Acabamos de assinar um acordo com a instituição indiana que trabalha em sistemas de produção bovina, em genética bovina, e assinamos um acordo com o equivalente da Embrapa lá, que é o Instituto de Pesquisa Indiano, através do qual nós esperamos no futuro colocar pesquisadores brasileiros lá. E isso é importante, a gente ter os brasileiros indo para a Ásia, para entender o que é o ambiente asiático, a cultura, como as instituições funcionam, como o sistema de pesquisa lá funciona. Com isso, a gente cria condições de melhorar o nosso diálogo, a nossa interação e a nossa cooperação no mercado que, sem dúvida nenhuma, será o maior mercado do mundo, né? Ali já vivem 51% da população do planeta, grande parte da classe média do mundo estará concentrada ali no Sudeste Asiático, China, além de China e Japão. Nós temos que olhar com carinho, aprender a entender aquele ambiente para que as nossas relações comerciais e de cooperação científica e técnica sejam fortalecidas. Aproveitando só para a gente encerrar, e nessa participação nós falamos em diálogo com vários países, mas é importante esse diálogo com os Estados Unidos em relação à tecnologia. Como é que fazer isso chegar até o campo? A Embrapa vai ter uma participação? Sem dúvida. Nós somos, assim como a nossa instituição parceira lá, somos instituições tecnológicas, né? Nós não estamos fazendo ciência para agregar mais conhecimento ao pool de conhecimento. A nossa ênfase é em gerar conhecimento, né, e tecnologias que cheguem aos produtores brasileiros. Para te dar um exemplo, através dessa cooperação com o Instituto de Pesquisa Agrícola Americano, o ARS, nós trouxemos anos atrás para o Brasil toda a coleção de soja que eles têm. Então, são 24 mil amostras de recursos genéticos da soja, que quando ocorreu o problema da ferrugem, novos nematóides do solo, é esse recurso que nos dá condições de fazer melhoramento genético, de gerar materiais resistentes que vão aos produtores e mantém a nossa agricultura competitiva e eficiente, né? Então é assim que a ciência chega aos nossos produtores. Estamos trabalhando muito fortemente com eles nas questões de defesa, né? Novas técnicas para a defesa agropecuária, novos conhecimentos, por exemplo, para combater o carrapato, a mosca dos chifres, novas biotecnologias que poderão ter muito impacto no futuro no desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas para tolerar, né, os rigores de clima, falta de água, seca, calor excessivo,
Os americanos estão na frente, né, na maioria das vertentes tecnológicas importantes. Cooperar com eles é fundamental para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento privilegiado, né, muito denso que eles têm. Então, nós seguimos, né, buscando fortalecer cada vez mais o diálogo e a cooperação com os Estados Unidos. Eu agradeço, então, a participação do presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês.